Seja bem-vindo ao canal Pet com Pinterest. Eu sou o Eduardo e galera, seguinte, bem-vindos a mais uma aula da nossa série da Unreal Engine 5. Então nessa aula a gente vai estar criando uma mecânica, tá? A ideia é que a gente crie uma mecânica de um pequeno inventário, onde você pode pegar um item para você desbloquear uma porta, certo? Então vamos pensar o que a gente precisa para fazer isso primeiro. Então a porta a gente já tem, certo? E ela fica trancada ou destrancada, então é fácil de fazer ali, se interagir, verifica se a gente tem um item certo, né? E se a gente tiver o item certo, ela destranca e a gente consegue abrir a porta. Outra coisa que a gente vai precisar vai ser um inventário, né? Então a gente precisa do inventário que a gente consiga colocar itens ali dentro e que a gente consiga verificar se a gente tem esse item quando for interagir com algo. Para isso a gente vai precisar de um conjunto de dados ali, um conjunto de informações que vai dizer, ó, isso aqui é um item e você tem esse item ou não no seu inventário, que é bem simplesinho. Aí, se a gente tiver esse item no inventário, beleza, se a gente não tiver, a gente ignora. E a gente precisa também de um pickup, né? A gente precisa criar um item que fica no chão ali que você possa interagir e pegar esse item e colocar ele no seu inventário. Então, beleza, agora que a gente sabe basicamente tudo que a gente precisa fazer, a gente pode agora começar a criar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vão ser os data assets. São assets que a gente pode juntar um monte de informação em um lugar só para definir, ó, esse conjunto de informações é igual a esse item. Então, vamos lá. A gente pode vir aqui na nossa pasta e criar um folder chamado Sistema de Inventário. Aqui dentro a gente pode criar uma Blueprint Class de um actor chamado BP Pickup, que ele vai ser a base do nosso pickup. Então, para a gente fazer o pickup, a gente vai precisar... Pickup. É pickup ou pickup? Para a gente fazer nossa blueprint funcionar, a gente vai precisar dos nossos data assets, certo? Então eu vou criar uma pasta aqui chamada data. Aqui dentro a gente vai procurar pela blueprint de data assets, que se eu não me engano está em miscellaneous. E aqui a gente pode criar um data asset. Só que para a gente criar esse data asset, ele é baseado em uma base, né? Como se fosse uma blueprint, certo? Que ela é feita com algumas informações e esse data asset vai herdar essas informações desse data asset primário. Então, para a gente criar ele, a gente vai utilizar de novo a blueprint class. Ele tem aqui já pré-pronto em blueprint? Não. Então a gente vai em blueprint class e vai expandir esse all classes. E aqui a gente pode pesquisar por data asset. E aqui a gente tem, ó, primary data asset. Se a gente selecionar, a gente pode colocar aqui DA item, que vai ser a base do nosso data asset. Aqui dentro a gente pode colocar funções, variáveis, macros e várias outras coisas, mas no nosso caso a gente só vai usar variáveis, tá? Então eu vou criar aqui uma variável, e essa aqui vai ser o nome do nosso item, né? A gente pode também colocar uma descrição e a gente pode colocar também, tipo, uma thumbnail para mostrar ele no inventário, caso você queira fazer isso. Aqui seria, no caso daí, um texture 2D, uma object reference. E também, claro, a gente vai precisar de uma referência para static mesh, né? Qual que é o modelo 3D desse objeto. Então vai ser aqui uma static mesh object reference. A gente não precisa mexer em mais nada, a gente só precisa criar e dizer que, ó, um data asset vai ter essas variáveis que a gente precisa colocar. Agora sim, a gente pode vir aqui em miscellaneous e criar um data asset. Aqui ele pede pra gente qual que é a base, né, do data asset, a gente vai colocar o nosso DA item que a gente acabou de fazer. Aqui a gente pode chamar ele de DA chave de ouros, e aqui a gente pode escrever mais específico, né? Então aqui é chave de ouros, uma chave que abre portas na verdade, com o naipe de ouros. A thumbnail eu não tenho nada aqui pra colocar, mas se a gente quiser a gente pode colocar alguma coisa, como o Android Icon. E aqui eu vou colocar uma chave key heart. Isso aqui eu peguei na internet, tá? No Sketchfab, tinha lá disponível gratuitamente para pegar. São as chaves inspiradas nos modelos 3D do Resident Evil 2. Eles vieram com as estruturas todas bugadas e para resolver eu utilizei o nosso material que a gente criou. Então eu fiz aqui uma material instance em que o parent é o pet material. E aí deu certo, eu consegui resolver bem rapidinho esse problema da textura. Ok, agora que a gente tem a chave de ouros, né, com todas as informações que a gente precisa, a gente pode vir aqui e começar a fazer o nosso pickup, né? Então, o que a gente vai precisar do nosso pickup, né, o base, que basicamente ele não vai ter nada. Então, no BP Pickup a gente vai adicionar a variável DA, não, no caso, DA não, né, a gente vai colocar Data Asset, que vai ser o nosso DA Item, né, DA Item
object reference. Se a gente compilar isso aqui, a gente vai ter aqui na direita data asset e aqui a gente pode colocar, por exemplo, o DA chave de ouros, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai colocar uma static mesh no centro do nosso objeto. A gente pode colocar alguma coisa de placeholder para ele, né? Como, deixa eu ver. A gente pode colocar um cubo como uma referência, né, para o nosso objeto, para a gente saber que existe ali um BP pickup. Mas no nosso construction script, a gente vai pegar o nosso data asset e a gente vai vir aqui e pegar o nosso static mesh. E aí a gente vai atualizar a nossa static mesh para essa mesh que a gente tem no data asset, certo? Então, isso aqui, inclusive, a gente tem que deixar com o olhinho aberto, né, pra gente poder editar dentro da nossa instância. Então, quando eu arrastar o BP pickup pra cá, olha só, cadê o cubo que era pra ele ter? Tá, ele não tá tendo o cubo aqui, que era pra ser o base, eu acho que ele tá pegando um valor nulo, então ele tá setando a static mesh como nulo. Mas a gente poderia contornar isso verificando se tem alguma coisa válida dentro da data asset e colocando o cubo em vez disso. Então aqui a gente seta o data asset para chave de ouros. E agora era para chave de ouros estar aqui e ela está aqui, ela só é ridiculamente pequena. Então deixa eu aumentar o tamanho dela, deixa eu aumentar um pouco o tamanho dela. Eu vou deixar ela bem grandona para ficar bem fácil de enxergar. Dá pra diminuir um pouco, na verdade, né? Ok, então a gente pode dar um play e a gente pode ver aqui agora que tem o nosso data asset, né, que é com a nossa static mesh que a gente setou. Só que a gente ainda não consegue interagir, né? Inclusive, deixa eu trocar de volta pro primeira pessoa. A gente não consegue interagir com a nossa chave, certo? A gente tem que pegar ela. Só que a gente não pode colocar dentro do BP Pickup essa implementação. Porque o BP Pickup ele é genérico, certo? Então ele só tem a Construction Script para setar a Static Mesh. O que a gente tem que fazer, primeiramente, é colocar a nossa implementação aqui, né? A nossa classe de interface do nosso BPI Interact. Então vamos colocar aqui BPI Interact. E no nosso Event Graph, a gente pode pegar aqui o interagir com e a gente poderia fazer algo genérico. Como, por exemplo, print interação não implementada, certo? Compila, salva. Se a gente vir aqui e a gente apertar F, ó, interação não implementada. E a gente não pode utilizar esse pickup assim. Claro que, tá, a gente pode sim fazer algo genérico que adiciona o nosso item com base no data asset do nosso inventário. Dá pra fazer isso tranquilamente. Mas caso você queira fazer um pickup que seja bem específico, ou algo que seja mais genérico do que um pickup, você poderia colocar um novo blueprint da chave específica, e daí dentro dela você faz uma implementação específica da interação para adicionar a chave ao inventário. Aqui no caso eu acho que não vou fazer isso, porque parando para pensar eu posso só pegar as informações do data asset, que é genérico também, e adicionar no inventário, que ele automaticamente vai se adequar a todas as nossas necessidades. Então não tem a necessidade de criar vários blueprints para cada um dos itens interagíveis, né? Eu só preciso daí criar um data asset e funciona 100%. Agora que a gente tem o nosso BP Pickup pronto, falta a gente fazer a interação com o nosso interagir com, né? E para isso a gente precisa do nosso inventário. Então é isso que nós vamos fazer. Aqui dentro do sistema de inventário a gente pode criar um componente para o nosso player. Lembra que a gente tem as coisas separadas em componentes do player? A gente vai criar um componente que a gente pode adicionar lá. Então a gente pode vir aqui em Blueprint Class e aqui a gente vai ter o Actor Component. A gente pode criar aqui o nosso BP Inventário. E aqui, bem parecido com o que a gente tem no Data Asset, ele não tem a Viewport, né? Ele é só uma quantidade junta ali de dados e programação que a gente pode colocar em algum lugar. Então, isso aqui a gente vai colocar dentro do player, certo? Mas o que a gente vai precisar é uma variável e 3 funções. Então, a variável que a gente vai criar vai ser basicamente um conteúdo que tem dentro do nosso inventário. Então, eu vou colocar aqui conteúdo. E o tipo desse conteúdo vai ser de DA item, porque o que a gente tem no inventário são data assets, certo? Só que eu vou mudar isso aqui, porque essa variável ela só pode ser um data item. Eu quero o inventário, então eu quero um data asset com várias coisas. Por isso a gente tem essa bolinha aqui na direita do variable type. A gente pode trocar isso para um array, um set ou um map. Um array ele é basicamente um conjunto de vários soltos. Então eu posso colocar vários data assets, items em um certo na mesma variável. O set, ele é bem parecido com o array, então ele tem vários, só que eles não podem ser duplicados. E o map, ele é junto um pouco ali do set, então não tem itens duplicados ali, então você não pode colocar 2 data items iguais na primeira e na segunda posição, mas você pode colocar
um segundo valor para cada uma das posições. Então aqui, por exemplo, eu tenho o data item e o inteiro. Então o meu item, que é a chave de ouros, eu posso ter uma. Então ele vai ter ali the item igual a o inteiro. Então eu poderia ter, por exemplo, pão igual a 5. Aí eu poderia pegar, eu quero no conteúdo, eu quero ver quantos pães eu tenho. Aí eu posso pegar, na posição do pão, eu tenho o valor 5, que mostra a quantidade. E a gente só precisa criar ele aqui, a gente não precisa adicionar nada, porque a gente vai fazer funções que vai adicionar, remover e vai verificar, né, quantos itens a gente tem no inventário. Então vamos criar uma função adicionar ao inventário. Para a gente adicionar um item no inventário, a gente vai precisar dos valores, né? Então vamos pegar aqui qual que é o item que a gente vai pegar, que vai ser um DA item, e a gente precisa também da quantidade, que vai ser um número inteiro, porque a gente não pode ter meio item, certo? Agora, para adicionar o inventário, a gente vai ter que pegar o nosso conteúdo, certo? E é tão simples quanto você pensa. ADD. E ele vai adicionar ao nosso inventário. Claro que adicionar ao inventário aqui, nesse caso, ele vai adicionar o item com a quantidade que a gente especificou. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 pães e eu quero adicionar 10 pães, se eu só colocar direto, ele vai virar 10 pães. Ele não vai adicionar cumulativo. Então a gente precisa fazer um cálculo parecido com o que a gente fez para somar o score, vai ser a mesma coisa aqui. Então a gente vai verificar no nosso conteúdo, a gente vai procurar pelo item, então find, a gente vai procurar por esse item que ele está querendo adicionar, e se a gente tiver, vai ser um valor. Se a gente não tiver, vai ser um valor 0, né? Então a gente pode somar isso aqui com a quantidade. Somando com a quantidade, a gente adiciona essa quantia ao nosso inventário desse item que a gente está querendo adicionar. Finalizando, a gente poderia dar um retorno se deu falso ou se deu tudo certo ou não. E outra função que a gente pode colocar aqui é a função tem o item. Dá pra ser. Esse é o nome da função, né? Que a gente vai verificar se a gente tem o item no inventário e se a gente. Quantos a gente tem. Então, o input que a gente pode colocar aqui é qual que é o item, né? Faz sentido. A gente põe um DA item como object reference. E no nosso conteúdo, a gente vai colocar aqui find. E a gente vai verificar se no nosso conteúdo a gente tem esse item. Aí eu vou colocar aqui um branch, certo? E se for verdadeiro, a gente vai retornar add return node. A gente vai retornar duas coisas. A gente pode mostrar, falar, a gente tem ou não tem o item. A gente também pode retornar a quantidade. Se a gente não tiver, vai ser 0. Então, a gente pode colocar tanto só o booleano, quanto só o inteiro, quanto os dois. E no meu caso, eu vou colocar os dois. Então, eu vou colocar aqui que se a gente encontrou, eu vou retornar a quantidade e se tem ou não. Mas no caso não é um data asset, né? É um booleano. Que vai ser esse valor aqui. No caso, acho que eu não precisava desse branch, né? Já que eu vou retornar se tem ou não, baseado nisso aqui. Ou eu poderia colocar aqui não tem e aqui, no caso, encontrou sim, então aqui tem e aqui não tem e a quantidade passa aqui. Mas eu também poderia, provavelmente, tirar esse branch e passar direto esse booleano aqui, porque esse aqui ele retorna se encontrou ou não um item, e o inteiro, qual que é a quantidade que ele encontrou. Mas, para legibilidade, eu vou deixar assim. Então, a gente pode compilar e salvar. E, por último, a gente vai remover do inventário. Então, a gente vai ter aqui qual que é o item que a gente quer remover do inventário, né? Do mesmo jeito que os outros. Então, DA item object reference e a quantidade que a gente quer remover. Porque se você, por exemplo, está comprando um item que custa 5 de ouro, você tem que remover direto 5 de uma vez, né? Do seu inventário. Então, a gente pode aproveitar a nossa própria função de tem o item, que é esse item aqui. Se a gente tiver esse item, a gente vai remover do nosso inventário a quantidade, certo? Então, o conteúdo a gente vai pegar aqui. A gente precisa verificar se a quantidade que veio daqui, ela é maior do que a quantidade que a gente quer remover, porque a gente não pode ficar com valor negativo, certo? Então, se eu tenho 2 itens no inventário e eu quero remover 5, eu não posso remover. Agora, se eu tenho 5 itens no inventário e eu quero remover 2, aí tranquilo, dá pra fazer de boa. Você também poderia fazer que se você não tem suficiente, você pode só remover todos e ficar por isso. Mas daí vai de cada um, né? Vai de acordo com o que você quer fazer no seu jogo. Então, se a gente tem o item e a nossa
a nossa quantidade é maior ou igual do que a quantidade que a gente quer remover, aí nisso a gente pode aproveitar para criar um AND booleano, porque daí a gente precisa ter o item, isso aqui é um valor de verdadeiro ou falso, então a gente tem o item, é uma das condições, e a gente tem uma quantidade maior ou igual do que a quantidade que a gente quer remover. Então, esses dois juntos a gente pode colocar direto aqui no branch, que fica mais fácil. Aí a gente basta pegar o item que a gente quer remover, diminuir pela quantidade e adicionar ele de volta com a quantidade nova, certo? Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu acho que esse nó tá ficando muito comprido, eu vou ter que arrastar ele muito para a direita. Então, uma coisa que a gente pode fazer é clicar com o botão direito e pesquisar direto por quantidade. Ele vai pegar a variável local dessa função. Olha só, ele tem esse fzinho porque é a variável de entrada da função daqui, ó. Para eu não precisar ficar arrastando esse nó por toda a extensão do meu fluxograma, né? Do meu item aqui. Então, ok, eu tenho o item no meu inventário. Então, no nosso conteúdo, eu poderia pegar direto a informação que a gente tem aqui do tenho item para já calcular a quantidade, mas só para ficar mais legível, de um jeito mais fácil de entender, eu vou fazer de novo outro find aqui. Então eu vou fazer um find, certo? E eu vou utilizar esse item daqui. Então eu vou clicar com o botão direito, pesquisar por item. E aí eu procuro aqui qual que é a variável, aqui getItem, da função. Ele vai encontrar esse item. E aí eu vou calcular a quantidade que eu tenho, menos a quantidade que eu quero remover. E agora, se eu pegar a variável conteúdo, eu vou colocar um add desse item do resultado dessa subtração. E isso aqui só vai acontecer se isso for verdadeiro. E aí, por fim, como isso aqui é uma coisa que pode falhar, né, ou não, eu vou adicionar um nó de retorno dizendo se deu tudo certo ou não. Então, eu vou colocar aqui add return node, e a gente pode pôr um output sucesso, e aí isso aqui vai ser um booleano, nesse caso vai ser sucesso, e aqui a gente coloca return node com esse valor falso. Significa que não deu sucesso, não deu para remover. Seja porque não tem a quantidade necessária ou se a gente não tem o item. Claro que esse aqui é uma programação de um inventário bem simplesinho. A gente não tem grid, a gente não tem informação sendo mostrada. É só uma quantidade de dados jogados em um monte de estruturas diferentes que faz surgir um inventário. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar o BP Pickup para interagir com o nosso inventário e a gente conseguir adicionar ou remover o item do nosso inventário. Para isso, a gente vai ter que modificar a nossa interface, porque o BP Pickup ele não tem acesso ao nosso componente inventário. Ele é uma coisa totalmente separada da gente. Então, como é que ele vai saber qual que é o objeto, qual que é a classe que ele tem que falar, ó, chama a função adicionar ao inventário. Ele não sabe de onde que é. Então a gente vai ter que modificar a nossa interface para adicionar esse parâmetro. Então aqui nas nossas blueprints, a gente pode vir em interfaces, BP interact, e aqui a gente pode adicionar um... Então aqui a gente pode adicionar um input, se eu não me engano é um input, e a gente vai colocar aqui de character, que no caso é o nosso player. Eu posso chamar de player também, vai ser player. E aqui eu posso chamar a nossa BP first person character object reference. Eu vou compilar isso aqui e dar um ok. Agora lá na programação do nosso player, em first person blueprints, first person character, na hora que a gente chamar a nossa função de interagir com, a gente tem que passar quem que é o player. O player somos nós mesmos. Então a gente vai procurar por self, que é uma referência a si mesmo. Então a gente passa aqui o player. E não se esqueça de adicionar ao player o nosso componente de inventário. Então se a gente procurar aqui por inventário, a gente tem aqui, ó, BP inventário. A gente pode compilar e salvar. Agora, aqui no BP Pickup deve ter e tem o nosso player aqui. Então, a gente pode vir aqui no nosso player e colocar get component. E a gente pode pegar um componente específico. Deixa eu ver se tem aqui direto o nosso BP inventário. Dá para pegar direto da variável, ó, get BP inventário. E do BP inventário, a gente pode add, não é add, né? É adicionar ao inventário. Nossa, eu já achei que eu tinha feito alguma besteira. Mas ok, a gente põe aqui adicionar ao inventário. E aqui o item a gente vai pegar do nosso data asset. Get data asset. E a gente pode inclusive adicionar a quantidade aqui, né? Então aqui, quantidade. Aqui a gente põe o valor inteiro. Deixa isso aqui visível. Compila e o valor padrão vai ser 1. Na verdade, acho que é melhor colocar 0, né? De valor padrão. Porque vai que você adiciona um item sem querer, daí você pega ele, deveria estar diferente, né?
Então, opa. Então, agora, se tudo estiver certo, é pra gente ter o nosso item dentro do nosso inventário. Para testar isso, aqui dentro do BP Inventário, eu vou adicionar um print aqui no final. Na verdade, eu vou fazer um print text. E aqui eu vou pegar a nossa variável item e eu vou fazer aqui get name para pegar o nome do item. E eu também vou pegar a descrição. E como eu mostrei antes, né, dá para formatar texto, então a gente vai procurar aqui por format text e a gente vai colocar aqui pegou item, dois pontos, shift enter para dar um enter e o nome name, descrição, e agora eu coloco aqui o name e aqui eu coloco a descrição e por fim a gente põe o resultado no print text. Agora, se tudo ocorreu bem como o planejado, agora vindo aqui na chave apertando F, a gente pegou o item chave de ouros. Uma chave que abre portas com naipe de ouros. Mas vejam que a chave não foi destruída. Isso é muito importante que aconteça, né? Então depois que a gente interage e adiciona ao inventário, a gente vai vir aqui e vai dar um Destroy Actor pro nosso item sumir. Senão a gente vai ter um item infinito. Então agora eu peguei o item e ele sumiu, agora ele tá no meu inventário. Beleza, agora a gente tem que usar esse item que a gente pegou, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa ter na nossa porta uma forma de referenciar esse item que é necessário para abrir ela. Então deixa eu dar uma limpada aqui, fechar algumas das abas que estão abertas. E a gente vai abrir aqui a blueprint da nossa porta. Uma dica para vocês é que quando vocês clicam em um objeto, em uma coisa que tem blueprint, vocês podem apertar Ctrl B, que ele te leva direto para blueprint, para o arquivo de blueprint no seu Content Drawer. Então a gente dá dois cliques aqui e acho que o mais básico é a gente adicionar uma variável chamada chave requerida, que vai ser um data asset, né? A gente pode deixar isso aqui visível também para a gente editar para cada porta. E caso esse valor seja known, que é o caso que tem aqui, que no caso é um valor inválido, a gente pode utilizar isso para verificar se a chave precisa, se a porta precisa ou não de uma chave para abrir. Então, quando a gente interage com a porta, certo? A gente pode primeiro, antes de tudo, verificar se a chave requerida ela é válida. Então, se ela for válida, a gente tem que verificar, né, se a gente tem a chave. Se ela não for válida, a gente pode simplesmente pular para fazer o open door e o close door. No caso de ela ser válida, a gente tem que pegar o nosso component, né, de inventário e fazer a nossa função lá de verificar se tem o item. Então aqui no player, que a gente agora tem a informação, a gente pode pegar aqui get bp inventário e do BP inventário a gente pode chamar a nossa função de tem o item. Então, se for válido, a gente vai verificar se a gente tem o item da chave requerida. Eu posso, na verdade, só arrastar isso aqui para cá, né? Ok, eu vou adicionar uns nós de rerota aqui para rerota. Agora, se a gente tiver a quantidade, né, no caso, o item que a gente precisa, se for verdadeiro, a gente roda para abrir ou fechar a porta. E se for falso, a gente só vai mostrar na tela você não tem a chave, certo? Agora o que falta aqui também é a gente verificar se a porta tá trancada, né? Porque se ela tá trancada, a gente não precisa impedir que a pessoa abra a porta porque ela não tem a chave, a porta tá destrancada, então tanto faz. Então a gente vai vir aqui no interagir com, a gente pode pegar aqui se está trancada e a gente pode colocar aqui um outro branch. Se ela estiver trancada, aí sim a gente verifica se tem uma chave requerida e aí se não tiver o item, a gente fala que você não tem a chave. E se ela não for válida, que não precisa de chave, aí ele vai tentar, no caso, ele tentaria abrir a porta, né? Mas se a porta estiver trancada, ele não vai abrir. A gente tá verificando isso dentro do Open Door? Deixa eu ver aqui. Não. Tá, então nesse caso, a gente pode adicionar esse branch do está trancada dentro do Open Door, certo? Então aqui, ao invés de ele diretamente abrir, a gente verifica primeiro se a porta está trancada. Se ela não estiver trancada, a gente abre a porta. E close door não tem diferença, porque você vai fechar a porta trancada, daí você que se ferrou, né, na verdade. Então, antes de a gente passar pro open door, a gente vai chamar o unlock, não é unlock, né, destrancar porta. É isso, então se a gente interagir, tem a chave requerida, tem o item, destranca. Se não precisa da chave, aí a gente só tenta abrir ou fechar a porta quando a gente precisar.
Eu acho que é basicamente isso, só falta uma coisinha que a gente poderia mostrar aqui no destrancar porta, a gente pode atualizar a cor da luz, né? Então, set light color, e aí aqui a gente coloca o mesmo valor que tá lá no nosso construction script. Eu vou inclusive só copiar isso aqui, passar para cá, e aí a gente pode reaproveitar isso, que daí ele só vai atualizar. Aí eu vou copiar isso aqui e eu vou colocar no trancar porta também para atualizar os nossos valores. Então, se tudo tiver certo, agora dá pra gente fazer uma porta aqui, essa porta. A gente vai nos detalhes, a gente vai deixar ela trancada, então ela já ficou vermelha. O trigger, a gente pode deixar o button trigger também para funcionar das duas formas, e a gente pode colocar aqui a chave de ouros. Então, se a gente der um play, vamos dar uma olhada, ó. A gente pode chegar aqui na porta, apertando F, você não tem a chave. Se a gente apertar no botão, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, crashou o Unreal. Pelo menos não crashou a gravação dessa vez, né? Eu só não sei por que ele crashou. Ele não deu nenhum erro. Tá, deixa eu rodar. Tá, então, a Unreal não crashou por causa de alguma coisa que eu fiz de errado, ela só crashou. Vamos tentar consertar aqui, porque o botão ele não tá, na verdade, desbloqueando a porta, mesmo que eu clique ali, né? Então, tá, entendi o problema. É porque o true aqui, ele tem que primeiro, teria que destrancar a porta, né? Vamos deixar desse jeito mesmo, então. Ele só abre a porta se ele tiver se ela tiver destrancada com o botão. Mas, se você quiser, você pode colocar para o botão ele destrancar a porta, aí a porta fica destrancada por alguns segundos, e aí ela volta a ser trancada, né? Então, eu poderia fazer isso aqui, inclusive, né? Não é lock, é destrancar. Aí, se ativou o botão, ele destranca a porta, senão ele vai trancar a porta. Então, a porta vai ficar destrancada por 5 segundos ali, né? Que é o período que eu posso abrir ou não a porta. Eu tenho que verificar também se a porta, ela tá... Se eu tenho que usar uma chave, mas a porta tá destrancada, eu não preciso. Mas enfim, isso são pequenos detalhes de arrumar aqui na lógica que você pode arrumar aí. Inclusive é um bom exercício para você verificar todo o esquema do fluxograma dos nodes, certo? Mas vamos finalmente testar então a chave, né? Porque foi a única coisa que a gente não testou até agora. Então eu vou pegar a chave aqui. Eu peguei o item, a chave de ouro. Se eu interagir com a porta, ela desbloqueou. E se eu clicar, ela abaixa. Se eu clicar de novo, ela sobe. A gente ainda tá com esse problema de se eu seguro F, ela fica extremamente louca. Então, uma coisa muito fácil para resolver isso é aqui dentro do personagem, a gente tem o nosso IA Interact. Ao invés de a gente usar o Triggered, a gente utiliza o Started, que é quando a gente pressiona o botão pela primeira vez. Quando a gente pressiona o botão, ele engatilha o Started. Quando a gente solta o botão, ele dá o Cancelled ou o Completed. O Triggered, ele acontece a todo momento que o seu input action está sendo satisfeito. Então, se você coloca que ele tem que ser utilizado enquanto segura, ele pode estar no Triggered, certo? Então, agora, se eu vim aqui pegar a chave, eu posso interagir com a nossa porta. E agora, se eu segurar F, ó, ele não fica maluco do jeito que estava antes. A gente também pode colocar para ele, por exemplo, ter que segurar o botão F para interagir. É uma coisa também bem facinha de fazer. Mas é lá no Input Actions, mas isso aí eu vou deixar para vocês explorarem, porque eu acho que é mais bacana vocês verem assim. Agora, a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os enumeradores. Basicamente, os enumeradores é o que você pode colocar de várias coisas... Como é que eu digo? De classificação ou de seleção. Eu, por exemplo, utilizei um enumerador para fazer um exemplo aqui para vocês, como exemplo traces. O BP Trace exemplo que eu utilizei, ele faz um switch no tipo de trace. Então, se eu coloco line trace na minha variável, que é uma das opções, ele vai rodar essa primeira opção. E daí eu utilizo o trace type aqui para verificar qual é o trace type que eu estou selecionando. E aqui no Trace Type eu tenho um drop-down bonitinho com todas as minhas opções, ao invés de ter que escrever e verificar string ou alguma coisa assim. Os enumeradores, então, eles são bem úteis para esse tipo de coisa de seleção entre vários itens ou até classificação, certo? Então, digamos que você quer fazer uma divisão entre os itens que você tem. Você pode fazer itens-chave, como esse item aqui, por exemplo. Você pode fazer item de equipamento, você pode fazer item que é arma. Então, eu vou mostrar aqui como criar o enumerador certinho. E é bem simples, tá? A gente vai voltar aqui no nosso sistema de inventário, botão direito,
E a gente pode pesquisar aqui em cima por enumeration. Aqui é o nosso enumerador, e a gente geralmente coloca um enumerador iniciando com a letra E. Então eu posso colocar E categorias de item. E aqui é muito simples, eu não tenho muitas configurações diferentes, eu posso colocar uma descrição, essas são as categorias que o item pode ter, e eu posso adicionar os itens propriamente dito. Então o nome de display dele, né, pode ser item chave, eu posso colocar aqui item arma, ou eu posso só colocar arma, posso colocar outro aqui que é armadura, posso colocar outro que é consumível, e eu posso colocar uma descrição, inclusive. Salvando isso aqui, eu posso adicionar isso nos meus data assets. Então aqui no DA item, eu posso adicionar uma nova variável, que vai ser categoria, e aqui eu coloco E categorias de item. E agora no DA chave ouros, eu posso selecionar de qual que é a categoria desse item, então no caso é o item chave. Agora, se eu for separar esses itens, filtrar no inventário, ou eu tenho um limite de uma categoria que eu posso ter no inventário, você pode usar esse valor e essa informação para você limitar essas coisas, ou fazer essas features que você precisa. Então, os enumeradores têm o seu potencial, então você pode utilizar ele da forma que você quiser. Ele é, inclusive, amplamente utilizado nas animações, porque você vai ter a enumeração de se você está andando, correndo, agachado, e daí você só faz um switch em qual que você escolheu, que tá nesse modo, e faz a animação que você precisa. Enfim, no mais é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal do PetComp para acompanhar esses e mais conteúdos que estão vindo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido bastante aí como é que funcionam os blueprints e que consigam criar várias mecânicas e coisas muito bacanas, ok? Na próxima aula a gente também vai abordar mais coisas de blueprints, até porque isso é uma parte central da Unreal, então a gente não vai deixar de utilizar isso até o final do curso. Enfim, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, até mais.